Pode começar? Olá, pessoal, bom dia aí para todo mundo. Eu queria agradecer primeiro a presença de todo mundo que está aqui com a gente, que pôde participar, e falar um pouco antes aqui o que vai ser esse projeto. Ele está sendo oferecido aqui por um projeto de extensão, está participando com o professor Darlington. Ele é um projeto que visa trazer o empreendedorismo digital aqui para a região de São João del Rei. E a gente entrou em contato aqui com a Manuela, que ela é pesquisadora, acadêmica, designer e artista e especialista em blockchain. Ela ofereceu aqui para estar oferecendo essa oficina para a gente poder também depois replicar esse conteúdo aqui na região. Eu vou estar passando agora a palavra para ela. Bom dia, gente. Eu vou apresentar, nessa série de dias, a Computadoras Fazem Arte, que é parte do meu projeto de pesquisa do mestrado aqui na UFPE. E todo esse material, como eu falei, foi desenvolvido para essa dissertação que eu estou fazendo, em design de artefatos digitais, financiado pelo programa MyDAI, do CNPq, e eu tenho também aí o apoio de várias pessoas da comunidade artística das NFTs, e também a gente fez uma formação presencial aqui em Recife, né? Também é importante citar a Web3 Edu, que é um projeto de educação gratuito que eu faço parte, voltado para a Web3, inclusive já fica o convite para vocês. Eu sou mentora, então eu também dou aula lá, e tenho várias outras formações com vários outros mentores. E também a Débora, que foi uma pessoa muito importante para a nossa aula presencial que a gente fez aqui, que o nosso foco era especificamente atingir pessoas de periferia, pessoas negras e indígenas, e também o público LGBT. Antes de eu me apresentar, eu quero falar que esse conteúdo ele é todo gratuito, de distribuição livre, né? Porque aí eu vou disponibilizar o link para vocês podem ler, podem utilizar da forma que vocês acharem importante. E é importante também o cerne aqui de toda essa conversa, pensar que a tecnologia ela deve ser acessível e contribuir para construções sociais conscientes e sustentáveis, sejam elas físicas ou digitais, né? Aí, agora eu vou me apresentar, né? Eu sou a Numa, eu sou multicriadora, eu falo dessa forma porque eu trabalho com diversas mídias, né? Eu faço grafite, eu faço música, eu sou designer, faço ilustração. Então, é uma série de coisas que para ficar descrevendo, eu prefiro chamar de multicriadora, né? Ou artista multidisciplinar também. Sou mestranda aqui na Federal de Pernambuco, mas sou nascida em Curitiba, no Paraná, e também sou designer na plataforma, na verdade não é nem mais uma plataforma, porque ela se transformou em várias plataformas, que é a Treeland, que é um hub, vamos dizer, um hub de plataformas voltado para Web3 e NFTs. Eu venho da cultura hip-hop, comecei lá em 2009, quando eu aprendi a fazer beats. Já fui conselheira cultural do Conselho Municipal de Curitiba. Sou formada em design gráfico pela Tecnológica do Paraná e sou ativa nas NFTs desde 2021. Essa é a nossa primeira aula, onde a gente vai falar sobre as eras da internet e a introdução da blockchain, né? Porque são ainda conceitos que são pouco popularizados, né? Essas são algumas chuvas de palavras aí que tem a ver com todo o contexto do que a gente vai discutir nesses dias. Blockchain, poder social, contracultura, NFTs, acesso, infraestrutura, políticas públicas e cripto. Por que essas palavras, né? Porque, ao contrário de grande parte dos cursos que a gente vê por aí sobre cripto, e sobre blockchain, a gente vê muito essa ideia, a venda fácil, a venda de uma ideia do dinheiro fácil, de que você vai crescer, ficar milionário, e não é sobre isso, né? Primeiro porque a gente precisa ter pé no chão, que a gente sabe que o sistema não funciona dessa forma, ninguém
né, as barreiras para você ficar rico de um dia para o outro são inúmeras. Também a ideia é que a gente tenha uma discussão social dentro desse universo da tecnologia, e também a gente não pode falar sobre tecnologia sem abordar esses problemas que a gente tem, principalmente no nosso país, de políticas públicas, falta de acesso, baixa infraestrutura e tudo mais. E eu falo de poder social porque é a ideia de você dar poder para as pessoas através das ferramentas tecnológicas. Aí, só para iniciar também, essa ideia, né, uma ideia torna-se uma força material quando ganham as massas organizadas, né? Essa frase do Karl Marx, que é um pouco sobre o que, se nós se organizarmos e se juntarmos em prol do benefício popular, a gente pode alcançar coisas muito importantes. Esse aqui é um mapa mental que eu fiz inicialmente da minha pesquisa, né, para associar aí a ideia das NFTs com tecnologia e design, com a educação, com a inclusão, a contracultura, né, que é essa ideia de você se opor ao que está sendo induzido e imposto à nossa sociedade, o poder, como eu já falei um pouquinho antes, do poder social, desenvolvimento social, a ideia também de usar as NFTs como preservação e restauração, ou seja, preservar o que já foi feito no passado e restaurar coisas que foram perdidas, preservar também o que está sendo criado, e também a conversa com a natureza, o mundo, a biala, que é como a gente, é um termo indígena, que é focado na América, né, na América Latina, que é essa ideia também da gente entender que tecnologia não é só o que é super atualizado e moderno, não é só internet e algoritmos e inteligência artificial, mas tecnologia também são as tradições históricas que a gente tem, a agricultura, por exemplo, que é algo que vem dos povos originários também, e várias diversas outras coisas, medicina, espiritualidade, tudo também pode ser entendido e valorizado como tecnologia, né? Então, para a gente começar... fiquem à vontade, né? Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, vocês podem levantar a mão ou só abrir o microfone, tá? Porque a gente vai ter bastante termos que às vezes são difíceis de entender de primeira, daí eu tento explicar novamente, dar alguns exemplos, caso alguém não entenda, tá? Aí, para a gente começar a falar, né, da blockchain, da Web3, que parece algo tão super novo, assim, a gente tem que falar das gerações da internet, né, que elas existem para categorizar como a criação e a interação nesse espaço acontece, né, e cada geração não é como se fosse uma internet separada, todas são a junção da web que a gente vai conhecendo, elas são praticamente as evoluções ali, que nem um Pokémon, ele sempre vai ter sido o anterior, mas não é um Pokémon novo. Aí aqui é uma tabelinha básica de como essas gerações da web são classificadas, a web 1, a web 2 e a web 3. Na web 1 a gente tinha esse conceito do read only, que é onde você só podia acessar e ler as coisas, enquanto na web 2 é a read and write, onde você podia ler e escrever e adicionar conteúdo. A Web3 é quando é o Read, Write and Execute, que é quando o usuário mesmo, ele pode implementar as coisas através do acesso dele, né? A Web1 é chamada de internet simples, a 2 internet social e a 3 também é chamada de internet semântica. Mas a gente também
pode encontrar essa ideia de internet semântica com coisas que não tenham a ver necessariamente com blockchain. Inclusive, recentemente, até foi no simpósio que eu conheci o professor Darlington, que eu tive contato com essa ideia da internet semântica, não necessariamente atrelada à blockchain, que existem outros tipos de tecnologia, né? Inclusive, porque também como eu pesquiso focado em Web3, eu encontro muito falando sobre a internet semântica, mas aí eu não tinha essa ideia de que existiam também outros segmentos da internet semântica. Aí o principal objetivo da Web1 era conectar, da Web2 conectar pessoas e da Web3 conectar conhecimento. Aí a Web1, a gente começa com ela lá em 1991, quando a internet de banda era muito limitada, né? A gente tinha lá a internet discada, era tudo só no computador, não tinha outras opções para acessar a internet, e você só podia ler, né? Então, aí tem um exemplo do site do Yahoo, nessa época, a gente pode ver aí que é só hiperlink, coisa muito básica, pouquíssimas coisas multimídia, né? A gente só vê GIFs bem simples que tinham, e tudo praticamente texto, né? Aí a chegada da Web 2 balançou bastante essa ideia, né? A gente, inclusive, vou falar um pouquinho mais para frente sobre essa ideia da Web 2 e 3. A Web 2 já melhorou a nossa internet, foi melhorando, o nosso poder computacional também foi melhorando, né? A gente começou ali com a banda larga e teve os primeiros experimentos no celular, e o mais forte, que é a interação através de comentários, fotos e outros dados, onde os usuários começavam a poder inserir conteúdo dentro da internet, né? E não só as pessoas que detinham os sites, os servidores e empresas, né? Aí, aqui tem um exemplo de um vídeo que viralizou muito na época do YouTube antigo, né? E eram vídeos adicionados pelos usuários, comentários adicionados pelos usuários, né? E foi aí que o conteúdo gerado pelos usuários virou o centro das coisas. Então, tivemos a ascensão das redes sociais, uma explosão de comunicação entre grupos e também uma melhora dos recursos visuais, né? O nosso famigerado front-end. Eu acredito que a maioria das pessoas aqui já deve saber, né, o que é front-end e back-end, né? Front-end é essa parte visual e onde vai permitir os usuários a interagir, consumir, né? A parte que deve ser bonita para o usuário, a gente geralmente utiliza HTML, CSS, JavaScript, né? E o back-end é a parte ali do processamento e armazenamento de dados, que é o cérebro do que está sendo mostrado, né? A parte que faz funcionar. Se um front-end não tem back-end, você aperta o botão e não funciona, né? Então, e aí o back-end usa geralmente PHP, Python, Ruby, Java e Rust, né? Que também que é bem usada na programação de blockchain. E aí, né, tem os desenvolvedores front-end, back-end e o full stack, né? Que é a pessoa que faz tanto front quanto back-end. Aí chega a Web3. A Web3, ela vai chegar em 2008, a partir da criação do Bitcoin, que a gente também vai conhecer um pouquinho melhor hoje, a parte histórica. Mesma coisa, foi só melhorando a questão da velocidade da internet, poder computacional, os dispositivos também, né, que a gente vê que hoje em dia a gente pode acessar praticamente a internet de tudo, tem até geladeira que acessa a internet, relógio, enfim, uma infinidade de coisas, né. A ideia da blockchain veio com a descentralização de dados,
continuou com essa interação de comentários, fotos e outros dados, só que no caso da blockchain, os dados, eles ficam com você, com o próprio usuário, né? Os usuários possuem os próprios dados, não ficam necessariamente armazenados em apenas um servidor, que seria da empresa ali que provém a plataforma, né? Aí também, a partir dessa época, foi quando veio forte o aprendizado de máquina. Existe também o conceito do trustless, que é o que baseia a criação da tecnologia blockchain, que é a ideia de você confiar não necessariamente numa pessoa, numa organização, mas sim na tecnologia, né? De você, por exemplo, determinar, programar o que a tecnologia vai decidir e você utilizar as coisas confiando nisso, né? Por isso que também é importante a gente criar tecnologias conscientes, né? Que nem, por exemplo, não sei se vocês já viram o caso de um moço que foi preso três vezes por conta de um algoritmo racista, né? Que foi criado ali para essa inteligência artificial. Ele não tinha nada a ver com crime, nunca, ficha limpa, nunca tinha se envolvido e foi preso 3 vezes, né? Então, é uma coisa que a gente precisa cuidar nessa ideia do conceito trustless também. Aí nos prints, né? O primeiro print é de uma carteira de criptomoeda, a Phantom, que a gente também vai ver melhor na próxima aula. E ali atrás é o print da Treeland, que é onde eu trabalho. Aí, essa ideia, né, do 1, 2, 3, ela não é muito, vamos dizer, consistente na nossa prática. Por quê? Apesar da Web3 existir, a blockchain estar aí, para, em tese, promover a descentralização de dados e mais poder aos usuários, a evolução real a gente meio que estagnou na chamada Web 2.5, né? Inclusive, estava conversando com os alunos do projeto de extensão sobre isso, quando a gente definiu que a gente ia fazer essa formação com vocês todos, né? Por quê? Porque essa Web 2.5? Porque apesar da gente ter a tecnologia da blockchain disponível, pouquíssima gente usa. Está totalmente concentrado ali em desenvolvedores, em pessoas que já detêm dinheiro, e essas coisas, né? Não é uma coisa onde a gente pode ir ali comprar um pão e utilizar a tecnologia blockchain, né? Então, a gente chama de Web 2.5 porque estamos ali na internet social semântica. Esse gráfico é retirado de um, de um artigo muito interessante, que inclusive está nas referências do material que eu vou passar para vocês. E aí, basicamente, ele também, só para definir as décadas da internet, né, ali de 80 a 90 foi quando a internet, né, a web realmente foi implementada. De 90 a 2000 vieram a ideia das redes e multimídia, né, melhoria dessas partes, e aí a partir de 2010, né, a gente veio a banda larga, tecnologias semânticas, computação móvel e armazenamento em nuvem, né. E aí, essa é uma frase que é tipo um apanhado de um livro que eu tenho lido durante essa minha pesquisa, que se chama The Spatial Web, que eu concordo muito, né, com essa visão, que é a ideia que a perspectiva da Web3 sendo construída pelos mesmos esquemas da Web2, ela é um desastre, né, porque a gente já está vivendo aí a gente está sendo engolido pela internet, né, e a gente está sendo obrigado a ser vigiado 24 horas por dia, né, nesse momento aí o computador, o celular está ouvindo o que eu estou falando, provavelmente ele também acessa nossas câmeras, e eles usam isso para manipular a gente, não apenas para vender produtos, mas também para determinar o que pode acontecer socialmente em um país, em um estado, etc., né? Então, isso também é importante a gente pensar
porque muitas vezes a gente pode, né, não acreditar muito aí que isso pode mudar, mas assim, essa ideia e essa coisa que a gente vive ainda é uma coisa muito recente. Então, se houver ferramentas importantes e que sejam popularizadas de uma maneira boa, e ainda é possível, né? A própria ideia, por exemplo, de criação de ferramentas poderosas que sejam open source, livre de direitos e de patentes, é uma coisa que pode causar, como eu posso, pequenas revoluções que podem gerar bons frutos, né? Aí, o que é blockchain, né? Que a gente vai começar falando aí dessas blockchains, elas são como se fossem livros de registros digitais e descentralizados, né? São redes online que todos esses dados dessa rede vão ser salvos em computadores de cada usuário da blockchain, e não em um só servidor, né? Como na Web2. É como se fosse uma grande, vamos dizer, tipo uma lan house gigante espalhada pelo mundo, que todo mundo está acessando a mesma informação ao mesmo tempo, né? Aí, uns exemplos físicos palpáveis que a gente tem, que dá para você comparar com uma blockchain. Primeiro é um cartório, né? Por exemplo, eu vou lá, pego a fila, pago, e aí o cartório verifica o documento que eu fui entregar como um documento original. A blockchain faz a mesma coisa, né? Você, por exemplo, pode colocar um documento seu e ele vai ficar lá registrado que foi você que fez, em tal hora, em tal dia, tal documento. E isso também pode ser uma prova de que é um arquivo original, né? Ainda mais hoje em dia, que as coisas estão cada vez mais sendo mais digitalizadas e a gente usa menos papel, usa menos dinheiro, todas essas coisas, né? Aí, outro exemplo são esses livros de registro, né? Que são coisas que têm a ver com por exemplo, RH e financeiro, né? Contabilidade de empresas, né? Que ali, por exemplo, em tal dia a gente contratou um programador, ele ganha o salário tal, ele trabalha tantas horas por dia, tantos dias de férias a cada um ano. Aí, um tempo depois, por exemplo, se ele foi promovido, daí vai lá no livro de registros, tal dia foi promovido, aumentou o salário tanto, não sei o que, não sei o que. A blockchain, ela faz isso, né? Ela faz esses registros, e vai ter um slide também que fala um pouquinho sobre isso. Aí, os princípios, né, da blockchain é a ideia, né, que os usuários têm os próprios dados, não as empresas, ou seja, se você colocou um dado na internet ali dentro da blockchain, só poderá ser usado se você autorizar. E as trocas online, elas devem ser descentralizadas, e tanto de informações quanto de valores, né? Porque a blockchain, o princípio dela também gira ali dentro das criptomoedas. A gente está mexendo diretamente com dinheiro. E que elas sejam seguras, né? Digitais e seguras. E globais também, né? Eu posso enviar dinheiro ou informação, NFTs, para pessoas que estão em qualquer parte do mundo. Aí, né, o aviso que eu já venho falando com vocês é essa ideia de que, apesar dessa ideia bonita de que a blockchain promove a descentralização, a gente vê que há muitos discursos, né, disso estão atrelados a ideias neoliberais, né, que é essa ideia da redução do Estado, né? E a gente sabe que, na prática, eu espero, né, que a redução do Estado, ela também impacta nas populações com menos acesso, né? Então, tipo, se, por exemplo, o Brasil, se a gente for reduzindo cada vez mais o poder do Estado, a gente corre risco de não ter mais o SUS, e, por exemplo, o SUS, ele impacta em tudo que a gente faz na vida, impacta na vacinação das pessoas, impacta
na como que é o nome? Enfim, esqueci a palavra. O órgão que acompanha os restaurantes, os remédios, tudo para saber se está sendo bem utilizado, se está tudo certo, se não tem risco para a saúde das pessoas, né? Enfim, diversas coisas, distribuição de coisas gratuitas do governo, auxílios, né, para pessoas que não têm moradia, que já é difícil. Então, se a gente reduz o Estado a zero, a gente vê que isso vai se tornar nulo, né, porque é o dinheiro em primeiro lugar. Então, as pessoas que não têm dinheiro vão ficar desamparadas. E mesmo com esses anti-ideais, né, e as promessas anti-autoritárias que a gente vê por aí, na prática a gente vê que a blockchain está cada vez mais concentrada nas mãos de poucos desenvolvedores, mineradores e grandes personalidades, né, e agora mais do que nunca, principalmente depois dessa ideia do Trump, né, o Trump ele foi eleito, e ele, a princípio, há alguns anos atrás, ele era uma pessoa contra criptomoedas. Então, agora que ele entendeu o potencial que isso tem, ele se apropriou desse discurso, lançou moeda e várias outras coisas, e eu não vejo isso como um sinal positivo, né? Em resumo, né, a rede blockchain ela vai funcionar como uma grande planilha compartilhada e atualizada por vários computadores em tempo real. Por exemplo, cada pessoa aqui dessa conversa teria um computador e teria a cópia dessa planilha, tipo um Google Docs. Mas, por exemplo, toda vez que alguém adiciona um dado, todo mundo vai ter esse mesmo dado sendo atualizado, entendeu? Só que é na parte de você validar. Você não detém o dado. Você valida que ele existe, mas a única pessoa capaz de decidir como esse dado vai ser utilizado é o próprio usuário que criou aquele dado. Cada linha dessa planilha vai ser representada por um bloco, esse blockchain, e tem as colunas de informações, que as mais básicas são remetente, destinatário e valor. Aí aqui é como, mais ou menos, o dado é transmitido para a blockchain, né? Vem esse bloco, ele entra dentro da rede, ele é replicado para todos os nós da rede, e assim que todos esses nós confirmam que o dado foi parte da blockchain, ele é processado e entra oficialmente dentro dessa planilha da blockchain. Nó ou node é o computador que faz parte da blockchain, né? Cada nó vai ter uma cópia idêntica de todas as transações que foram feitas na rede, desde a primeira transação até a mais recente. E esses nós, né, esses computadores, assim, você pode se tornar um nó, vai depender de cada blockchain. Cada blockchain tem um funcionamento e um pré-requisito. Então, quando você entra no site oficial das organizações das blockchains, tem lá o descritivo de o que você precisa, qual computador você precisa, qual a velocidade da internet, se você precisa de um investimento inicial, e aí é basicamente isso, aí para se tornar um nó. Mas você pode estar em qualquer parte do país, qualquer parte do mundo. Aí a gente fala, né, de criptomoeda, blockchain, e o cripto, né, de criptomoeda vem da criptografia, né, que também imagino que vocês já devam ter noção do que é a transformação de dados legíveis em dados codificados, que só vão poder ser decodificados com o processamento de software, né. E aí vem a parte da história da blockchain, uma linha do tempo. Até aí tudo bem? Todo mundo tudo certo? Se alguém tiver algum comentário, pode falar. Levantou a mão. Alguém levantou a mão. Ou era só para dar um joinha mesmo? Certo. Então, vamos continuar. Aí, a história do blockchain, eu gosto bastante dessa parte,
porque a blockchain, ela precede os primeiros conceitos que deixaram a blockchain existir, precedem a própria internet, porque lá no começo, meio que o ideal da internet era como se ela funcionasse realmente como uma blockchain, para transmitir conhecimento e que as pessoas pudessem compartilhar e decidir também usar seus próprios dados, né? Ali, então, no final dos anos 70, o Ralph Merkle, ele criou e patenteou esse conceito da árvore de Merkle, que é a estrutura mais básica que propôs, né, essa possibilidade da blockchain existir. Então, se ele criou em 79, provavelmente isso já precedeu várias décadas de estudo aí para que isso nascesse, né? Esse aí é ele, o Ralph Merkle, na foto. Aí, a data está errada aqui, mas foi em 82. O David Shaw, em Berkeley, ele descreveu os fundamentos da tecnologia blockchain, com exceção da prova de trabalho, que é o primeiro mecanismo que foi a proposta que pôs em prática aí o Bitcoin, né? Em 91, o Haber e o Stornetta, eles publicaram um artigo que era como estampar, né, um documento digital, e foi usando o sistema da árvore de Merkle, e também trazendo aí um dos primeiros conceitos de aplicação à blockchain, né? Em 92, essa estrutura da árvore de Merkle, ela foi introduzida oficialmente à criptografia e a ciência da computação como, né, um componente ali básico. Também, nesse ano, teve a criação do movimento Cypherpunk, que é muito interessante, que eles defendiam a privacidade e a liberdade individual dos usuários nessa era digital, através da criptografia como uma ferramenta de promover mudanças sociais. Em 2002, teve o Mazieres e o Denis Sacha, eles proporam a ideia de armazenar dados usando blocos, né? Por isso o blockchain, com essa estrutura chamada Sundr, ou SUNDR. Em 2005, teve o Nick Szabo, ele propôs uma criptomoeda chamada BitGold, que era a ideia de usar blockchain, porém, na prática, ela não funcionou. Ela foi uma pré-ideia. E aí, em 2008, o pseudônimo Satoshi Nakamoto, que a gente ainda não sabe se é uma pessoa ou se é um grupo, né, de pessoas, publicaram um artigo do Bitcoin, explicando como esse projeto funcionaria, né? Inclusive, realmente um artigo científico, é muito interessante, porque se a gente observar outros projetos que vieram depois de blockchains, o white paper, que é chamado, né, que é esse documento que apresenta como a tecnologia ou o projeto vai funcionar, boa parte eles não são artigos científicos, né, ao contrário do Bitcoin. Aí, em 2009, né, um ano depois da apresentação do seu conceito, o primeiro Bitcoin foi minerado e aí as pessoas começaram a usar e ele se espalhou. Aí, uma pausa aí para falar um pouquinho sobre a ideia do consumo de energia. A mineração do Bitcoin, ela tem um alto impacto, né, de energia e pode prejudicar o meio ambiente. E ela mesmo assim, ela ainda é muito inferior ao que o sistema bancário padrão e o ouro gastam. Só que se a gente pensasse em uma adoção em massa, provavelmente ela poderia aumentar muito, né? Porque todo consumo em massa, e coisas demais, né? Assim como a agricultura, a monocultura da agricultura, os transportes, né? A gasolina, a produção de carne, né? Com o gás metano das vacas, tudo em alto consumo
vai gerar um impacto muito grande. O que a gente tem que pensar é em o que a gente faz para abater. Por exemplo, beleza, vamos aumentar aqui a produção, né, do Bitcoin, mas vamos então fazer junto, anexado nesses computadores que vão minerar, vamos criar um mecanismo de que transforma o calor que eles produzem em energia para distribuir na cidade, sei lá, um exemplo, né? E também tem as blockchains que são muito mais econômicas, né? Por exemplo, Tezos, Solana. Solana, então, está cada vez mais consumindo menos energia e tendo um desempenho maior. E também tem outras, Stellar, Algorand. Todas elas são muito mais econômicas do que o Bitcoin. Mas o Bitcoin, como é a mãe de todos, ainda ela é muito utilizada e ela é um dos projetos mais confiáveis quando a gente pensa em blockchain, né? Aí, ali em 2010, uma pessoa, um jovem de 19 anos, ele viu uma proposta desse programador, o Laszlo Hanieks, e trocar 10 mil Bitcoin por 2 pizzas, que foi a primeira compra de algo físico, né, no mundo real, a ser pago com uma criptomoeda, que hoje a gente comemora anualmente, 22 de maio, como o Bitcoin Pizza Day. Para vocês terem uma ideia, 10 mil unidades de Bitcoin, cada Bitcoin está custando, tipo, 550 mil reais. Então, essa pessoa que comprou pizza nessa época deve se arrepender muito de, de ter trocado esses bitcoins, né? No caso, é o programador mesmo. Mas talvez ele tenha mais, né? Vai saber. Aí, em 2013, o mercado do Bitcoin já ultrapassou US$ 1 milhão, que foi, assim, né, um boom, né? Ninguém botava fé, até mesmo ainda hoje, muitas pessoas desmoralizam e falam que Bitcoin é coisa que não existe, né? Mas na prática a gente vê que está longe disso, né? E o Vitalik, né, ele lança o white paper da Ethereum, que é a segunda blockchain a existir. Aí, no ano seguinte, 2014, um grupo de bancos e instituições financeiras, eles se uniram para criar a R3, que é uma empresa voltada para soluções de blockchain para empresas e indústrias. E a Ethereum, ela lança aí uma venda, um financiamento coletivo, e vendendo 60 milhões de Ethereum, que deu aproximadamente 18 milhões de dólares. Foi muito mais do que eles estavam esperando, e eles conseguiram financiar o nascimento dessa nova rede. E no ano seguinte, ela foi oficialmente lançada e teve seu primeiro bloco minerado. Nesse mesmo ano, a Linux Foundation lançou a Hyperledger, que é um projeto muito bom, que funciona até hoje, que existem, assim, praticamente um monte de aulas abertas e cursos sobre blockchain, inclusive indico muito. A única ponto desfavorável é que é tudo em inglês, né? Mas é sensacional. Inclusive, teve uma aula em setembro do ano passado com um brasileiro para ele falar sobre como o Drex está sendo feito, né, aqui no Brasil. A blockchain brasileira, né, que tem a ver com o Banco Central. Em 2016, essa R3 ela lança uma primeira plataforma feita para as empresas, que se chama Corda, que até hoje é amplamente utilizada. Aí a Ethereum DAO, né, que é a organização descentralizada que gere a rede blockchain da Ethereum, ela foi atacada, mas sobreviveu, deu tudo certo, continua hoje muito forte. Inclusive, faz 2 anos, a Ethereum ela nasceu como prova de trabalho, igualmente como o Bitcoin, gastando muita energia.
E aí eles mudaram em 2022 para prova de Proof of Stake, que é muito mais econômico. Aí, em 2017, o Dan Larimer, ele lança essa plataforma EOS, né, que é também uma criptomoeda, que ela é focada para colaborar com desenvolvedores, né, então, tipo, você poderia construir aplicativos descentralizados sem a cobrança de taxas de transação, né, porque toda transação, tudo que você adiciona ou remove da blockchain, você paga uma taxa. Então, dependendo da blockchain, vai ser mais caro ou não, né? Que nem no caso Bitcoin e Ethereum, as taxas são muito caras, mas em compensação, Tezos, Algorand, Solana são muito mais baratas. Aí, em 2021, teve o boom das NFTs, que inclusive eu entrei nessa época, e a gente viu as obras de arte digital sendo vendidas por valores gigantescos, né? E teve também uma coisa muito incrível, que foi a plataforma Ricket Nunc, criada por um brasileiro chamado Rafael Lima, e uma pequena equipe em Brasília, que foi uma plataforma que fez com que muitos países entrassem no mapa aí das NFTs e das criptos, inserindo países como Brasil, Turquia, Indonésia, né? Países que não têm a mesma condição financeira aí que o eixo Estados Unidos, Europa e alguns países da Ásia, né? Aqui em cima, esse print branco, só a parte branca ali de cima do texto, é um print de como era o Ricket Nunc. Era um site muito esquisito, eu lembro da época que eu entrei, assim, parecia... Era tudo muito estranho, demorava para carregar, dava muito problema. O site parecia que você estava na Deep Web, porque era muito esquisito. Mas foi revolucionário, foi incrível, e até hoje, assim, eu não vivi uma experiência tão artística e tão sensacional como nessa época que eu entrei nas NFTs. E aí é isso, essa foi a nossa primeira aula, né? Existem muitas outras coisas interessantes da história, muita coisa para se falar, que nem uma coisa que eu também descobri recentemente, a prova de trabalho, né? A primeira prática da prova de trabalho foi apresentada por 2 cientistas, e um deles era uma mulher, né? Que é uma coisa que também é importante a gente falar, né? A desigualdade de gênero na área de tecnologia é discrepante, e na blockchain é a mesma coisa. E várias outras coisas muito interessantes, né? Que tem também a própria história das NFTs, que tem muitos nuances interessantes das primeiras NFTs lançadas, tudo mais. Mas senão a gente ia ficar aqui umas 3 horas conversando, porque tem muita coisa, né? E fora que eu também parei em 2021, mas também existem aí esses outros 4 anos que seguem, que também tem muita coisa que já aconteceu, né? E aí, a nossa próxima aula, a gente vai falar sobre a estrutura da blockchain, né? Como ela funciona basicamente, porque a gente vai pegar o exemplo do Bitcoin para entender também como outras funcionam, e segurança, que é para a gente falar como a gente se protege dentro da blockchain, né? E aí também vocês já venham preparados, se possível, com um caderno, uma agenda, que vocês possam anotar essas senhas, porque a gente vai fazer a criação das carteiras, e é um lugar que deve ser muito seguro, assim, por exemplo, vocês têm que ter um caderninho ou uma agenda que vocês possam consultar e guardar em um local seguro, e que vocês não vão perder, porque é muito importante. Eu também vou explicar melhor para vocês, porque não se deve guardar online essas senhas, e eu mesma, durante o projeto
da aula, eu desenvolvi um caderno para os alunos, que é um caderno só dedicado para guardar essas senhas. E como a gente está fazendo aula online, infelizmente, a gente não vai ter como ter esses caderninhos para vocês, mas já venham pensando nisso na próxima aula, tá? Aí é isso, aí podem abrir o microfone e conversarem, perguntarem alguma coisa. Também sou um livro aberto, gente. Podem me chamar no Instagram, mandar e-mail, mandar WhatsApp, que eu estou sempre disposta aí a trocar ideia sobre essas coisas. O pessoal costuma ser um pouco tímido, então vou começar então aí para estimular. Muito obrigado, Numa. Foi muito legal aí que você apresentou, deu uma boa visão geral aí da área, das tecnologias, da história relacionada aí às tecnologias, e gostei bastante. Agora, falando sobre essa questão da mão na massa, né, vamos dizer assim, na prática aí, então tem que comprar, tem que conseguir esse caderninho e os computadores para poder fazer a implementação, os desenvolvimentos, precisa ter uma tecnologia. Dá para usar até o celular, nem precisa de computador. Nem precisa de computador, precisa do caderninho e celular. Entendi. Se você tiver um celular, você já consegue fazer tudo. Inclusive, eu tenho uma parte da minha dissertação, eu entrevistei 3 amigos artistas meus, que são pessoas que usavam só o celular para criar as obras de arte deles. Tipo, sem apoio do computador, faziam scanner 3D do celular, faziam pinturas, tudo só usando o celular. E também colocando na blockchain, mexendo nas plataformas, tudo pelo celular. Maravilha. Bom, pessoal, alguém tem algo mais a acrescentar aí? Renan, Adelson. Você combinou aquela pergunta com o Renan, Numa? Tem que ter aquela pergunta combinada, né? Ai, meu Deus. Tem que ter uma pergunta combinada. Mas eu não combinei. A parte do host, o host tem que ter uma pergunta para o convidado, para o palestrante. Você está aí, Renan? Estou aqui, sim. Eu achei que gostei bastante da aula, assim, né? Dar uma visão bem geral de tudo que aconteceu. Uma coisa que a gente talvez se encaixaria mais na próxima, vai falar um pouco aí de segurança, essas coisas assim. Essa semana teve um caso lá que aconteceu na Argentina, né? Do presidente que recomendou uma cripto. E aí, o que aconteceu lá, assim, exatamente? E como que o mercado está vendo isso? Porque, aparentemente, causa um impacto até na economia em geral, né? Que teve notícias da Bolsa caindo. Basicamente, né, o Milei, ele é um liberal radical, né? Ele tem esses ideais, assim, né, que acabam beirando umas violências, né? E ele quis, na minha visão, eu acho que ele quis copiar um pouco o Trump, que ele lançou uma criptomoeda, né? Só que ele meio que deu um golpe nas pessoas, né? Porque existem muitas moedas que são criadas, mas elas não têm necessariamente um aporte correto, um projeto que vai durar, que tem, enfim, pensamentos sólidos ali para ela continuar, né? E o que parece foi isso, ele criou um projeto sem realmente, de fato, querer trazer algo. Ele mentiu, né, pelo que eu entendi. Ele mentiu para as pessoas, ele divulgou pela página oficial dele, e ele pegou o dinheiro de muita gente, assim, né? Eu não acredito que tenha sido só ele, porque eu não acredito na capacidade dele de ter feito a cripto, né? Mas foi basicamente isso, ele realmente aplicou um golpe, né? Então, pense, tipo, as pessoas viram o presidente falando que fazer uma criptomoeda, as pessoas acham que isso pode ser algo oficial,
que pode ser algo que vai perdurar, que vai durar, e no final, o que aconteceu foi que eles deram um golpe, eles retiraram, pelo que eu entendi, foi o dinheiro, e quebrou a moeda, então a moeda morreu, depois de muita gente ter gastado dinheiro nisso, e ele falou que as pessoas fizeram isso de maneira voluntária, porque ele divulgou pela conta pessoal dele. Então, assim, é uma coisa muito discrepante, muito cabulosa. Por isso que também é importante duas coisas, né? Primeiro, a gente ter os conhecimentos básicos de segurança, né, na internet, e o outro também do nosso pensamento crítico, né? Porque eu jamais compraria uma criptomoeda feita pelo Milei. Assim como eu também não comprei uma moeda feita pelo Trump, mesmo que a do Trump deu certo até certo ponto, né? Ela realmente cresceu muito e muita gente ganhou muito dinheiro por conta dessa moeda. Mas assim, tipo, não faz parte do meu ideal. A ideia, eu quero fomentar projetos que fomentem tecnologia, que fomentem aplicações interessantes. Então, a gente ter o nosso pensamento crítico para tomar cuidado, para não cair nesse tipo de coisa, né? Um presidente que joga comida fora no seu país, com gente passando fome, não dá para confiar em um projeto de criptomoeda que ele vai lançar, né? Infelizmente. Legal essa reflexão que você fez aí, Numa. Trazendo um pouco mais aí sobre a responsabilidade que a tecnologia, né, ela acaba, assim, o conhecedor da tecnologia, ele tem uma responsabilidade muito grande sobre como usar essa tecnologia, porque ela pode ser usada para o bem e para o mal, né? Esse é um caso, um péssimo uso da tecnologia, e também temos, assim, casos positivos. Eu acho que muito interessante quando você traz aqui que os computadores fazem arte, essa tecnologia dando apoio a pequenos artistas, né? E esse curso aqui, você vai capacitar as pessoas que participam dele a como aproveitar dessa tecnologia para até, quem sabe, até criar um sustento, né? Criar uma forma de vida aí. Eu lembro que a gente conversando lá no evento no WebMedia, né, no simpósio brasileiro lá de WebMedia, você comentou sobre como isso influenciou a sua vida, você comentou um pouco aqui como afetou a sua carreira, a sua consolidação como artista. E, bem, você falou do Hyperledger também, que é uma blockchain privada. A gente tem projetos na universidade, no departamento de computação, né, até sob minha supervisão, que a gente utiliza o Hyperledger para desenvolver, porque a gente está buscando contextos de blockchains fechadas, né, privadas, e a gente tenta usar também as blockchains abertas, o Ethereum, o Solana, só que você tem que ter dinheiro para poder utilizar elas. Só que aí é o lado de programação muito avançado. O que eu gosto muito da sua abordagem é que você traz algo que é acessível, o negócio você falou, não precisa de computador, um celular é suficiente, e voltado mais para o artista. Tem a necessidade de um conhecimento avançado de tecnologia, porque não é um negócio trivial de aprender, não é impossível, e eu gostaria que você comentasse duas coisas em relação à dificuldade que você tem observado nos últimos anos, porque você tem bastante experiência na área ensinando esse tipo de conteúdo, como artistas, pessoas que não têm tanta familiaridade, eles reagem em relação à complexidade da tecnologia envolvida, e se tem casos de pessoas que já estão utilizando o que eles aprenderam nessas oficinas, se você tem casos para compartilhar, de como isso tem impactado na vida dessas pessoas que participaram dessas oficinas. Então, é o seguinte, né, tipo, as dificuldades e essas coisas, a gente pensa assim, a internet, se a gente for pensar no desenvolvimento das plataformas que a gente usa, são muito complexos, porque exige que a gente vá lá, estude a programação, tem ali a arquitetura dos dados, como vai funcionar, tem que aprender programação, tudo mais, né? Mas o usuário chega e usa. Então, a gente tem a ideia de que a blockchain é muito complexa até na hora de usar, mas não é. Simplesmente você pode utilizar sem ser programador, você pode investir, você pode usar, por exemplo, eu tenho um professor, amigo meu, que eu conheci por conta dos NFTs. Ele é professor da Federal do Amapá. E eles, há um
tempo atrás, eles tiveram um problema no servidor lá da internet, que a gente sabe, né, que o servidor da internet não, o servidor da federal, que a gente sabe que as nossas federais aí, então a gente tem que estar em constante tentando proteger elas, porque rola um sucateamento da educação, e estragou um servidor que tinha muitos artigos e livros de anos de pesquisa do Departamento de Filosofia. Aí você pensa em perder coisas que às vezes não tinha mais impresso. Isso é uma perda muito grande, é a perda da nossa história, né? Então, o que elas estão fazendo? Agora eles têm um projeto que eles digitalizam as coisas e eles colocam os arquivos em blockchain, porque aí, caso dê pau nos computadores lá, eles vão pegar, quando der computadores novos, e eles só conseguem baixar e mandar para as pessoas os livros e os artigos, entendeu? Que é a ideia da preservação, né? Para você recuperar as coisas, né? A gente, nós artistas também usamos muito a blockchain como uma forma de você registrar a sua arte, não só apenas visando a ideia, eu vou ser um artista gigantesco, bilionário, mas é sobre também marcar a nossa história dentro desse momento da internet, entendeu? É muito mais interessante você colocar uma obra sua registrada na blockchain do que só simplesmente largar ela no Instagram, que é um lugar onde, que se o Instagram quiser, ele pode remover seu perfil sem motivo, que já aconteceu muitas vezes. Com certeza vocês devem conhecer alguém que perdeu o perfil repentinamente em alguma dessas plataformas, e ele deleta todas as suas imagens, e na real a imagem é deletada do que a gente acessa, porque lá no servidor ela está lá. Então, na blockchain, se você tiver um problema com o seu computador, mas você colocou esses arquivos na blockchain, você consegue recuperar, você consegue fazer diversas coisas que não é possível fazer dentro das plataformas de Web 2, né? Então, na prática, é muito mais simples do que parece. Assusta porque custa, porque é uma tecnologia que não é popular, mas na prática, realmente, você entra, faz seu usuário, não sei o quê. Eu comecei ganhando uma moedinha. Hoje, eu tenho uma poupança, eu trabalho recebendo em cripto, entendeu? Então, e eu nunca peguei o meu dinheiro e gastei. Por exemplo, os meus alunos, sempre eu faço uma ação para recolher doações, para que os alunos não precisem gastar dinheiro do bolso, entendeu? Porque a ideia é realmente pensar em ações que impactem socialmente. Então, inclusive, podemos fazer essa abordagem para tentar levantar aí um dinheiro para vocês conseguirem acessar e testar de fazer uma NFT com vocês, para vocês, né? E a outra pergunta é sobre... ai, meu Deus, me perdi. Sobre... Uma foi da dificuldade dos artistas, né? Da complexibilidade, e a outra era sobre como está agora. Isso. Caso de sucesso dos seus alunos, assim, o impacto. Sim. Tem algo para compartilhar? Isso. Assim, os meus alunos desse projeto ainda são bem tímidos, sabe? Eu já tenho alunos que fizeram NFTs, eu tenho alunos que fizeram projetos bem legais de NFTs, tem alguns até que eu já colecionei, tem também alguns que tiveram colecionadores externos, né? Tem os meus alunos da iniciação científica, que é a Vitória, a Milena e o Arthur. Infelizmente, ele faleceu recentemente, foi agora em dezembro. Ele era o meu aluno mais ativo. Ele já estava fazendo muitas coisas, ele estava aprendendo a programar já em blockchain, ele estava sempre envolvido em eventos e participando das coisas, ele estava já fazendo os pequenos investimentos dele, né, que eu dei um dinheiro inicial lá, e a partir disso ele também
quando ele ganhava um dinheirinho, ele estava fazendo os investimentos dele. Mas também tem os casos de sucesso de pessoas que antecedem as aulas, né? Eu tenho muitos amigos que eu introduzi, inclusive a minha melhor amiga lá no Paraná, a Jess, até hoje ela trabalha, ela tem uma coleção de arte que chama Moon, que é um personagem que ela criou de uma vaquinha, e ela faz sticker art, né? Que é adesivo. Então, ela tem essa pegada de fazer adesivo, aí ela já saiu em livros, exposições, ela foi ano passado para Barcelona para representar a América Latina, um artista, né? Lá em Barcelona, por conta da blockchain que ela coloca as artes dela, que é a Algorand, ela foi financiada para ir para lá representar o projeto dela. Fora vários outros, né? Tem uma amiga que eu conheço, a Cabe, ela acabou de voltar da Argentina, passou um mês lá numa residência artística. Tem outros amigos que começaram na minha época também, tem o Otis, ano passado ele fez uma residência artística em Bali, na Indonésia. E também tem um exemplo ótimo, que também é uma amiga muito próxima de mim, que a gente fez faculdade juntas, que é a Mariana Godoy. Ela trabalha comigo na Triland, ela é designer de UX, e ela acabou de passar no projeto, eu não lembro, deixa eu ver o nome aqui do projeto, é Bitcoin, alguma coisa. Enfim, está lá em Florianópolis, financiada para estar lá, tendo cursos, numa estrutura maravilhosa, para desenvolver e pensar design voltado para blockchain. Aqui, ó. É o South America Bitcoin UX Bootcamp. Deixa eu ver se vocês vão conseguir ver. Sim, conseguimos. E a Mariana também foi uma pessoa que eu introduzi ela na blockchain, e ela se virou muito bem. Ela agora está trabalhando comigo, mas já trabalhou em outras empresas que tem a ver com blockchain. Então, são muitas coisas que podem acontecer. Uau, muito legal. Quem sabe sai alguém aqui dessa turma. Vamos lá, vamos conhecer um pouco mais o pessoal que está participando aqui. Projeto Isso, IA. se puderem se apresentar aí, falarem aí o que vocês estudam, o que vocês gostam. Oi, Aí a gente... eu tô com a minha conta, era pra eu ter entrado com a conta acadêmica, mas eu acabei entrando com a minha conta principal sem querer. Eu sou o Tudo bem. Brian e eu tô no 4º período e eu sou de ciência da computação, claramente. Eu acabei perdendo o fio da meada um pouquinho no começo, mas uma coisa que ficou na minha mente, que você falou que a diferença que a gente está agora no modelo 2.5, que ele divergia ali do 2 para o 3, e muito era sobre a acessibilidade da blockchain para a sociedade, né? Ela está ali para um grupo muito seleto de empresas e pesquisadores. Eu queria entender um pouco mais, tipo, o que difere do 2.5 para o 3. Eu não sei se eu consegui entender tão bem essa diferença. A ideia é que, na prática, a gente está preso ainda na 2, entendeu? A gente chama de Web3, mas você conversa com a maioria das pessoas e as pessoas não usam Web3, né? Tipo, eu faço parte de uma bolha. Eu tenho amigos que mexem com blockchain e conhecidos, porque eu trabalho com isso. Mas a minha amiga que mora comigo não mexe, o meu pai não mexe, meus professores não mexem também com isso, entendeu? Então, a ideia do 2.5 é mais a ideia de que a tecnologia Web3 existe, mas na prática estamos presos na 2 ainda, que é Instagram, Twitter, enfim, qualquer outras que a gente usa, Amazon, WhatsApp,
Tudo isso é Web 2. Por que que é Web 2? Porque os dados de todos esses aplicativos e plataformas são dos servidores, dos donos do site. Eles não são dos usuários, eles não estão em blockchain. Por isso que a gente está na Web 2.5. É a ideia de que existe, mas na verdade a gente está engessado nesse pensamento, e a gente pode ver que, inclusive, ele está sendo intensificado, né? Com as big techs aí, com o Zuckerberg, com o Elon Musk, eles estão querendo intensificar para ter mais dados e vigiarem mais pessoas. Deu para entender um pouco? Nossa, ficou muito mais claro. Agora faz total sentido. Muito obrigado, viu, Manuela? De nada. Quem é o próximo aí? Bom dia, sou Bernardo, Bom também curso dia. Ciência da Computação, estou no segundo período agora, na UFSJ também. Eu acho que tudo ficou muito claro para mim durante a apresentação. Estou ansioso pela segunda parte agora, para falar mais sobre a segurança. E, em geral, queria mais agradecer mesmo pela oportunidade de estar aqui e por estar aprendendo um pouco mais sobre, porque isso é uma coisa que eu sempre quis aprender. Eu sempre tive um lado ali pensando um pouco sobre investimento, criptomoeda, ouvi muito falar sobre blockchain, só que nunca pesquisei tanto. E aí agora, tendo essa oportunidade, para mim é muito bom, porque me ajuda a dar esse primeiro passo, sabe? Sempre achei a questão das NFTs muito interessante, por conta da capacidade criativa e você poder monetizar isso, porque tem muita gente que acabou conseguindo fazer uma vivência disso. Sim. E o aprendizado de segurança, igual você comentou, a questão do Web3, que a gente ainda não passou totalmente para ela. Minha mãe, meu pai não falam sobre isso, sobre blockchain, mas acredito que é um caminho que a gente está trilhando, no sentido da evolução da tecnologia, e que vai ser muito bom para todo mundo, porque é realmente uma questão de segurança de dados, sabe? E a gente precisa também pensar, né, que a gente também ainda não sabe direito, está muito mal comunicado como que vai funcionar o Drex, né, aqui no Brasil. Então, daqui a pouco a gente vai estar usando blockchain, a gente nem sabe, a gente tem que entender essas coisas, também tem que saber se como lidar também é uma oportunidade para as pessoas desenvolverem coisas, né? E é isso, muito obrigada. Eu mandei aqui o meu site para vocês aqui nas mensagens. Lá tem as minhas redes sociais, fiquem à vontade de me chamarem. Bernardo, que falou que já tinha interesse nisso, eu sugiro que você entre ali, na parte sobre mim tem um link da Web3 Edu, você pode ter mentoria, inclusive, que eu me lembre, a gente tem mentoria de programação. A gente agora está terminando a primeira, uma turma, mas em breve abrem novas inscrições e é tudo gratuito. A gente também faz eventos, então fique à vontade em chegar junto, em trocar ideia, eu posso te apresentar pessoas, já que você já é uma coisa que vinha de antes, enfim, é isso. Quem mais tem a Thalia, né? E tem mais alguém, não tem? Acho que é isso mesmo. Eu sou a Thalia, né? Eu sou da Ciência da Computação. Estou para concluir o curso agora, né? Se Deus quiser. E, assim, eu achei interessante, você falou que tem uma bolha, né? Porque mesmo estando aqui na computação, eu já ouvi conceitos sobre blockchain, mas eu nunca me aprofundei, nunca me avancei nisso, né? E, então, realmente, tem esse serviço da bolha que se desenvolve, que mexe com isso, né? E eu achei interessante, ontem eu vi divulgando sobre essa oficina, e aí eu falei assim, não, eu vou me inscrever, que eu acho que é bem interessante, bem legal. Eu adorei essa apresentação introdutória, achei que é tudo muito claro, então, assim, está bem fácil de entender, né? Gostei bastante, estou para a próxima também. Que bom, gente. Muito obrigada. Eu acredito que seja isso, né? Então, até a próxima. É quarta-feira que vem, né? Dia 25, é isso?
Aqui tá Não, marcado terça, para 25, 26 e 27. É terça, Não, é quarta e terça. quinta. Isso, terça, quarta e quinta, vamos fazer como que vai ser um intensivão. Tá bom? Obrigada, viu, gente? Se cuidem Tchau, Obrigada. tchau. Muito e até obrigado. mais. Obrigado. Obrigado, até Tchau, terça. tchau. Tchau. Obrigado. É.